E aí, tudo bem com você? Tá na boa? Tranquilão aí? Tudo dando certinho? Tudo de acordo com o planejado? Muitas vezes acontece assim, não é? Mas outras vezes o trem sai dos trilhos e a vida complica. Se você está vivendo um momento assim bem difícil, mantenha sua confiança no Senhor. A crise vai passar. Toda crise tem começo e tem fim. E toda crise é uma boa oportunidade para a gente amadurecer e crescer. Deus abençoe você. Vamos para frente? Eu quero convidar você então agora para o texto bíblico. Palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Numa outra versão diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe que essa expressão pobreza de espírito geralmente é negativa, não é? A gente diz assim para alguém: aquele ali é um pobre de espírito. Quer dizer, uma pessoa sem iniciativa, sem boas ideias, uma pessoa improdutiva. Mas o contexto aqui é outro. Jesus está falando de uma outra pobreza e que é positiva nesse caso. Normalmente, pobreza para nós é falta de comida, de teto, de dinheiro, de um bom trabalho, de um diploma, de um título. Mas não é disso, não é disso que Jesus está falando aqui. A linguagem aqui é espiritual. E por isso fica um pouco difícil às vezes da gente entender. O que nos faz pobres de espírito é quando nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa, a nossa pequenez espiritual. Você compreende a nossa necessidade de Deus. Pobres de espírito são aqueles que admitem sua insuficiência, sua carência, sua dependência de Deus e por isso buscam o Senhor. Essa pobreza espiritual mencionada por Jesus não depende da nossa classe social, de ter dinheiro ou de não ter, de ser pobre ou rico. A pobreza de espírito, nesse caso, é manifestada por essa fome e esse desejo de se encher do amor de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, de experimentar a justiça e a graça de Deus. O reino dos céus é o destino e a esperança daqueles que compreendem a sua condição de pobreza espiritual. Não há nada nesse mundo que pode saciar a necessidade dessas pessoas de viver a vida com Deus. Seu reino é a esperança daqueles que amam o Senhor. O reino de Deus é a razão da vida desses filhos de Deus. Esse reino que Jesus fala é o reino do seu amor, da sua graça, da sua justiça. Aqueles que sabem que não podem salvar a si mesmos e eles também reconhecem que não podem praticar atos de justiça, então eles buscam sinceramente a Deus. São esses os pobres de espírito, que Jesus chama de bem-aventurados ou felizes. Oh, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um coração sensível e humilde à palavra, diante da palavra do Senhor. Que nesse sentido, sim, sejamos todos pobres de espírito. Reconheçamos nossa pobreza espiritual e busquemos ao Senhor com sinceridade. Vamos orar? Pai querido, Tu sabes quantas vezes, Senhor, nós nos achamos ricos de espírito e por isso somos arrogantes, orgulhosos e até nos sentimos superiores aos outros. Ficamos cheios de nós mesmos e vazios do Teu Espírito. Por isso, Pai, nessa hora nós Te pedimos, ajuda-nos a reconhecermos nossa pobreza espiritual, nossa carência, Senhor, nossa insuficiência e que Teu Espírito venha nos enriquecer com a Sua bendita presença. Oramos em Jesus. Amém.